Queridos, preste muita atenção se você tem caneta e quiser anotar essa pregação. É a pregação que você tem que levar para o resto da sua vida, até a morte. Essa explicação, né? Não, pode ficar à vontade aí, amados. Não se preocupa comigo, não. Deixe bem baixinho aí o fundo. Abra lá no capítulo 17, deixa aí, que eu não vou ler os versículos, eu só vou dar exemplos. Então preste muita atenção todos, para você entender o básico e o principal do texto sagrado. Você vai entender por que Jesus veio ao mundo. Vamos lá. Todo mundo fala que Jesus veio ao mundo para tirar o quê? Pecado. Primeiro, o que é pecado? Vamos na mesma palavra que está no dicionário bíblico. Repita comigo, a palavra pecado significa transgressão da lei de Deus. Mais uma vez, diga, pecado significa transgredir a lei de Deus. Essa é a verdadeira explicação do que é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Então você entende que antes de existir a lei, não existiu o pecado. Algumas pessoas me perguntaram, bispo, Abraão pecou? Porque Abraão ele mentiu lá quando ele foi na terra dos estrangeiros, falou que a mulher dele era irmã dele. Sim, mas antes de Moisés tinha lei? Você tem que prestar atenção que essa palavra não é para qualquer pessoa. Se você não prestar atenção, você não vai entender bugalhos nenhum. A lei foi dada por Deus quando o povo saiu do Egito, da escravidão. E a lei foi dada no Monte Sinai e foi dada através do líder chamado Moisés. Então, antes de Moisés não existia lei. Se a palavra pecado significa transgressão da lei, então se não tem lei, não tem pecado. Você entende agora ou não? Se não tem lei, não tem. Só que Deus mandou a lei para quê? Para o povo pecar, bispo? Não. Para disciplinar as pessoas. Então, Deus mandou a lei, não mandou uma, Deus mandou várias. E Deus deixou bem claro. Deus deixou bem claro. Lá no livro de Levítico, nós vamos entender um pouquinho sobre algumas leis que Deus ordenou. Você vai entender depois, nós vamos no Novo Testamento, mas você vai entender. Vamos começar em Levítico 1, vai? Falando sobre os sacrifícios que se faziam antigamente, que hoje não se faz mais, você vai entender depois, entendeu, gente? Hoje a sua mente vai abrir, diga glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu posso dizer que você que está aqui nessa reunião, você é privilegiado. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Você que veio aqui, escreve o que eu estou te falando, que eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Deus trouxe você aqui para você aprender exatamente o que vai ser explicado. E se Deus trouxe você aqui para ouvir o que Ele vai falar, é porque você é especial para Ele. Muito especial.
Isso daqui era uma palavra para o mundo inteiro escutar. Infelizmente, não se prega nas igrejas como deveria pregar. Então vamos entender. O povo estava disperso, saiu do Egito, eram 600 mil homens com mulheres e crianças, aproximadamente 3 milhões de pessoas, aproximadamente, caminhando pelo deserto. Então não tinha lei, tinha lei? Não tinha lei ainda. Então os homens matavam homens, as pessoas leprosas andavam no meio do povo, e aí o povo queria tirar os leprosos, não podia porque o familiar não deixava, e a lepra é uma bactéria que passa pelo ar, e não é que nem hoje a mancha que dá na pele. A lepra de antigamente, ela destruía o sistema imunológico da pessoa, e a pessoa entrava em decomposição viva. Caía a orelha, caía o nariz, caía os dedos da mão, dos pés, caía a mão, caía os olhos. E a pessoa ia se deteriorando, né? Entrava em estado de decomposição viva, fedia podre, até morrer. Então existiam várias coisas que prejudicavam o povo de Israel. Então Deus achou melhor discipliná-los através da lei. A lei vem para disciplinar. Amém? Um exemplo, quem dirige, levanta as mãos. Se não tivesse lei no trânsito, como que seria o trânsito aqui no Brasil, em São Paulo? Fala aí, gente. Com lei já é difícil respeitar. Hein, Bispo Andrade? Eu estava viajando com o Bispo Andrade esses dias atrás, semana passada, né? Aí, numa faixa que é proibido ultrapassar. Estávamos a 80 por hora, um caminhão na contramão, e era uma subida, ele não podia fazer aquela ultrapassagem. E aí o Bispo Andrade subindo, conversando, eu resolvi limpar o vidro do carro. Eu falei, tá sujo o vidro. Eu apertei assim um para-brisa. Aí o Bispo Andrade foi obrigado a reduzir, né? Porque ele não estava enxergando nada, ele diminuiu para 50, 40 por hora, bem devagarinho. Na hora que nós subimos, eu escutei um barulho. Eu falei, que barulho é esse? Demos de cara com a carreta e ia bater de frente. Não era nem para mim, nem ele está aqui. Ele jogou o carro com tudo no acostamento, quase capotamos na ribanceira abaixo. Saiu derrapando no acostamento, nas gramas, quase batendo nas árvores que estavam lá de fora. Aí eu falei, poxa, o cara não respeitou a sinalização. Então, existe lei, não existe? Só que ninguém respeita. Se não existisse lei, pior. Existe lei para homicídio. Quem mata... A lei diz o quê? Que tem que o quê? Tem que ir preso. Quem rouba, vai para onde? Não, a lei, se vai ou não vai, é problema da lei, do juiz. Mas a lei diz que quem rouba vai para onde? Muitos aqui tiveram a oportunidade de roubar e já passaram momentos difíceis. Por que você não roubou? Porque você pensa, eu vou roubar e vou preso? Às vezes a pessoa fica com raiva. Eu vou esganar o fulano, vou matar o fulano. Pô, mas se eu matar, eu vou preso, vou passar, vou mofar na cadeia, minha vida vai acabar. E eu vou destruir minha vida por causa de uma pessoa? Não. Então as leis vêm trazer disciplina. Então Deus, para disciplinar, presta atenção, Deus, para disciplinar o povo de Israel, Deus colocou também leis. O povo estava todo disperso, andando de qualquer jeito, ninguém respeitava ninguém. Então Deus começou a falar. Lá no capítulo 1, Deus falou sobre os holocaustos, que o povo tinha que fazer holocausto. No capítulo 2, Deus falou sobre as ofertas de manjares que tinham que ser apresentadas. No capítulo 3, ele falou sobre as ofertas pacíficas. Pode virando que eu só estou lendo os títulos, amém? No capítulo 4, Deus fala os sacrifícios pelos pecados por ignorância do sacerdote. Quer dizer, o sacerdote, quando pecava, ele tinha que oferecer uma oferta a Deus. No capítulo 13, olha lá, as ofertas pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Quando uma pessoa pecava, ou seja, ela errava, transgrediu uma lei, sem ter o conhecimento, ela tinha que oferecer uma oferta de arrependimento. Versículo 22, ofertas pelo pecado por ignorância de um príncipe.
Lá no capítulo 4, versículo 27. Deus falou para o povo oferecer ofertas pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Lá no capítulo 5, ofertas pelos pecados ocultos. Sabe aquela pessoa que peca a quatro paredes? Sabe? Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe o que ela está fazendo. Então, Deus sabe. Essas pessoas antigamente, mesmo sem ninguém ter visto o pecado dela, para ela alcançar a benevolência de Deus, ela tinha que oferecer uma oferta pelo pecado que ela cometeu e ninguém viu. Era a lei de antigamente. Lá no capítulo 5, versículo 14, diz lá oferta pelo sacrilégio. No versículo 17 diz oferta pelo pecado da ignorância. Lá no capítulo 6 diz pelos pecados voluntários. Só para você entender as leis. No versículo 8 do capítulo 6 diz a lei do holocausto. Lá no capítulo 14, versículo 14, perdão. A oferta de manjares. Capítulo 6, versículo 19. A oferta da congregação dos sacerdotes. No versículo 24 diz a lei da oferta pelo pecado. E no capítulo 7, a lei da oferta pela culpa, de uma pessoa culpada de um erro que ela cometeu. No versículo 11 diz ofertas pacíficas. No versículo 22 diz assim, olha agora. Eita, meu Deus. Deus proíbe comer o quê? Gordura. Isso. Quem gosta de uma gordurinha? Sem hipocrisia. Levanta a mão. Quem gosta de uma gordurinha? Quem come uma picanha com uma gordurinha? Os pastores não comem não. Você está gordinho assim por quê? É você mesmo, pai do Marcos. Já se escondeu lá o pastor. Olha o pastor Alisson lá, gente. Gosta de gordurinha também? Uma picanha com gordurinha? Né? Eu não gosto, mas isso daí é independente. Quem gosta ou não gosta. Quem come uma gordurinha de vez em quando? Então, na lei, Deus havia proibido. É proibido comer gordura. Isso na lei de Moisés. Se alguém comesse gordura, a pessoa fez o quê? Repita comigo, pecou. Porque pecado significa o quê, pastores? Transgredir a lei. Então, não podia comer gordura. Se comesse gordura, transgrediu a lei, ou seja, pecou. E se pecou, aí tinha que oferecer aquelas ofertas dos pecados. Só que não é só isso. Você vai entender daqui a pouco que seu queixo vai cair. Você vai ficar de boca aberta. O que você vai escutar aqui essa noite, essa madrugada. Então não podia comer gordura. E não podia comer sangue. Quem é da Bahia? Quem é baiano? Quem gosta daquela galinha caipira que sai aquele sanguinho assim no molho? No Ceará também? Ei, lá na Bahia, aquele tal do sarapatel. Irmã, só rola isso daí, sarapatel? Olha lá, está me convidando lá o dia que o senhor quiser experimentar. Eu estou lendo aqui na Bíblia, antigamente era pecado comer gordura e sangue. E essa lei aqui dizia que o animal não podia morrer sufocado. Sabe o que é animal sufocado? Não. Sabe quando você pega a galinha e você roda o pescoço da galinha assim? E ela morre, quebra o pescoço dela, só que o sangue fica dentro dela. Já não podia comer aquele animal. Só podia comer o animal sangrado. Ou seja, cortando o pescoço do animal, vazando o sangue do animal. Aí podia comer a carne do animal depois. Carne crua com aquele sangue, nem pensar. Quem gosta de uma picanha mal passada? Só vocês duas? Duvido. Dou minha cara a tapa aqui. Vamos lá, gente. Eu quero participação. Quem gosta de uma picanha mal passada aqui? Pois bem, a Bíblia diz: se comesse gordura ou sangue, já
Estava pecando, transgredindo. Já vou falar disso daí, calma aí. Está revelando a pregação antes? Então, gente, quem comesse gordura ou sangue estava transgredindo a lei, ou seja, estava cometendo pecado. Vamos lá, vamos continuar. Diz lá, versículo 28, a porção do sacerdote. Capítulo 8. A congregação de Arão e dos seus filhos. Vamos lá, vamos ver outra aqui. Vamos ver outra aqui, pera aí, gente. Aqui, capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11, vamos lá, abre aí. Agora eu tenho certeza que se você fosse daquela época, todo mundo aqui ia estar transgredindo a lei, ia estar pecando. Sabia? Capítulo 11, leis sobre os animais limpos e imundos. Gente, versículo 4 diz o que aí? Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre vos será imunda. Olha lá, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será o quê? Versículo 8. Da carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. A Bíblia diz que o porco, a lebre e tantos outros é o quê? Imundo. E a Bíblia diz que não podia comer desta carne. Sem hipocrisia, levanta as mãos aqui quem gosta de uma bisteca, de um torresminho. Levanta as mãos quem gosta de uma carninha de porco ou quem já comeu, levanta as mãos. Quem já comeu carne de porco, levanta as mãos. Todo mundo aqui já ia estar condenado, já sabia, né? Naquela época lá, ué. Quem já comeu carne de porco, levanta as mãos, gente. Deixa eu ver, faz assim, ó. Me ajuda a tirar aqui o paletó. Amados, presta atenção. Ei. Não podia comer carne de porco desses animais. Se comesse a carne... Ai, não resisti, bispo. Tinha uma bistequinha ali tão gostosa, comi. E aí? Pecou. Pecou. Se alguém fizesse o torresminho, sabe aquele torresminho gostoso, crocante? Aquele, pururuca, isso mesmo. Ah, eu não resisti, comi uma pururuca. Pecou. Comeu pururuca. Comeu bistequinha. Comeu torresmo. Já estava transgredindo a lei, estava pecando. Não é só isso não, gente. Capítulo 12, abre aí para mim. Olha o tanto do capítulo 11. Olha quantos versículos tem falando sobre os animais imundos e limpos. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 11, que ser-vos-ão por abominação. Alguém que comesse a carne de animal imundo, a Bíblia diz que era abominação a Deus. Abominação. Era gravíssimo esse pecado de comer carne de porco ou carne de algum animal imundo. O bispo, agora lascou tudo, bispo. Porque eu como essa carne agora. Relaxa, gente, eu não terminei de explicar ainda, eu só estou começando. Capítulo 12 diz o que aí? A purificação da mulher depois do parto. Olha só no versículo 2. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias.
como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Aí depois ficará 30 dias, etc, etc, etc. Aí diz no versículo 5, mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Está aqui, está na Bíblia. Como na sua menstruação, depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Aí depois ainda tinha que oferecer a Deus um cordeiro, um holocausto, para poder se purificar. E uma mulher imunda, bispo, como que era tratada? Uma mulher no período da menstruação era considerada imunda. Se ela tocasse em alguém, a pessoa que ela tocasse ficaria imunda também. Então a mulher imunda, ela não podia tocar em ninguém. A mulher que estava menstruada, ela tinha que se isolar num canto e ela ficava quietinha lá e não podia tocar em ninguém. O bispo, mas como é que vai saber se a mulher estava menstruada ou não? Não é igual hoje, não. Hoje tem o tal do, como é que chama? OB, né? Tem o Sempre Livre, que é fininho. Antigamente não tinha absorvente, as mulheres usavam aquele fraldão, aqueles panos no meio da perna. Então se saísse uma mulher com um pano no meio da perna, iam falar, pô lá, está menstruada. Não era igual hoje. Então, uma mulher que andava com um pano no meio da... Se não andasse com um pano, ia escorrer o sangue. Todo mundo ia saber. Então, era notável uma mulher menstruada naquela época. E ela era considerada imunda. Se tocar em alguém, ela passou a imundícia dela para outra pessoa. Então, a Bíblia diz no capítulo 13 também... Então a mulher, gente, depois do parto, ela não podia sair, não podia tocar em ninguém, porque ela estava considerada imunda. Se ela tivesse menina, ela ficaria imunda quantos dias? 2 semanas, 14 dias. Ela tinha que ficar isolada, sem tocar em ninguém. Se fosse menina, ela ficava imunda quanto tempo? 1 semana, 7 dias, sem tocar em ninguém. Menstruada, o período da menstruação, sem tocar em ninguém, porque ela era considerada imunda. Se ela tocasse alguém, ela passou a imundícia para outra pessoa. Por isso, antigamente, quando uma mulher imunda, ela ia tocar em alguém, a pessoa, para se livrar da imundícia dela, pegava a pedra e apedrejava e matava a mulher. Porque não, ela ia tocar em mim, ela ia passar imundícia para mim. Essa era a lei de antigamente. Olha lá. As leis acerca do quê? Da lepra. Existem vários tipos de lepra. Começava a lepra pela barba, pela mão, pelos pés, pela cabeça. Mas se o sacerdote examinasse a pessoa e dissesse, ela está com lepra, essa pessoa tinha que fazer uma cabana para ela, se eu não me engano, a 12 quilômetros da aldeia. E a pessoa tinha que ficar isolada no período da lepra, até Deus curar a pessoa, ou, se ela não curasse, que morra lá. Um leproso não podia se aproximar de uma pessoa a 12 metros. Por quê? Se eu me aproximar, eu estou com lepra, me aproximei dele, o vento levou a bactéria para ele, ele pegou lepra também. Então, se eu estou andando na rua e uma pessoa leprosa está perto de mim, a lei me dava o direito de pegar pedra e matar a pessoa apedrejada. Por que os leprosos caíram aos pés de Jesus e clamaram misericórdia? Porque se Jesus quisesse, Jesus poderia apedrejar aqueles leprosos até a morte. Porque a lepra era uma doença que não tinha cura e era mortal. Era mortal. Então a lei dizia que quem estava com lepra não podia se aproximar da outra pessoa a 12 metros, senão ela ia morrer apedrejada. Severa a lei, gente? É, né? Olha lá, capítulo 14. Leis acerca do leproso depois de sarado, né? Quando Deus curava. E aí tem uma aqui que eu não vou ler aqui, porque tem pessoas de menor aqui, crianças. Mas no capítulo 15, você pode ler na sua casa. Fala sobre a imundícia do homem e da mulher. Diz, olha lá, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz, qualquer homem que tiver um fluxo seminal no seu corpo será imundo por causa do fluxo.
Era considerado imundo. Olha lá, versículo 4. Toda cama em que se deitar ou que tiver fluxo será imunda. E tudo sobre que nela se assentar será imunda. Você sabe porque os antigos... Eu lembro que minha avó, eu chegava na casa dela, oi vó. Aí o quarto dela era trancado com chave. Um dia estava aberto e eu entrei e tinha uma televisão no quarto da minha avó. Aí eu fui assim em direção à cama e fui sentar. Quando eu cheguei perto da minha avó da cama, minha avó começou a gritar: não! Sai daí, menino! Sai daí! E eu apavorado, e ela: sai daí! Não encosta na minha cama! E eu apavorado, falei: meu Deus do céu! Era criança. Por que eu não posso encostar na cama da minha avó? Era por causa disso. O pessoal, antigamente, como a cama é o lugar que a mulher tem intimidade com o homem, a Bíblia diz que a cama ficava imunda por causa do fluxo seminal. E qualquer pessoa que encostar na cama pegou a imundícia. Então o homem e a mulher teve intimidade ali, o lugar está imundo. Se alguém encostasse naquele lugar, pegou a imundícia daquele casal. Isso na lei de antigamente. E uma pessoa imunda é uma pessoa que está pecando contra Deus. Ela não está limpa diante de Deus, está suja diante de Deus. Ela está pecando, ela está transgredindo a lei, porque ela está deixando de ser limpa para ser suja. Olha aí. Olha aí. Lá no versículo 11. Aliás, no capítulo 17, vamos resumir, capítulo 17. Gente, é pesada essa daqui, hein? A Bíblia, olha só, capítulo 17, versículo 3. Qualquer homem da casa de Israel que imolar um boi, ou um cordeiro, ou uma cabra, no arraial, ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor diante do tabernáculo, a tal homem será imputado o quê? A culpa do sangue. O que aconteceria com esse homem? Derramou sangue, pelo que esse homem será o quê? Eliminado do seu povo, para os filhos de Israel. Gente, o homem que matasse o animal e não levasse a Deus, era considerado imundo, pecador, transgrediu a lei de Deus e ele ia ser eliminado do seu povo. Eliminado. Severa a lei? Severa, né? Tudo lei. Olha aí. Aí diz aí no versículo 10 a proibição de comer o sangue, o tal do sarapatel. Olha no capítulo 18, meu Deus do céu. Mas deixa pra lá. Fala isso daí não, que já está gerando muita polêmica. Olha no versículo 19, lê na sua casa também. Uniões abomináveis. Olha quanta lei. Olha no capítulo 19, a repetição das leis. Lá no capítulo 20, as penas de diversos crimes. Capítulo 21. Capítulo 22, a leis da cerca de comer coisas santas. Olha aí, ó. Capítulo 23, das festas. Capítulo 17, os animais ofertados devem ser sem defeitos. Tem muita coisa aqui, ó. Ô bispo, por que o senhor está lendo tudo isso daí? Só estou meditando com você. O pão para expiação. A pena do pecado da blasfêmia, lá no capítulo 24, no versículo 10. Pode ler na sua Bíblia aí os capítulos, não precisa nem marcar. É só você pegar o livro de Levítico e vendo assim os títulos. Olha aí. Leis a favor dos pobres, lei a favor dos escravos. Lá no capítulo 26, a admoestação contra a idolatria. Agora eu vou explicar algo para vocês. Agora. Lá no capítulo 26, agora nós vamos começar a entender. Já expliquei, já fiz a introdução.
Agora vai vir as explicações. Lá no capítulo 26, lá no versículo 3, está escrito bênçãos decorrentes à obediência. Só que se você permitir, eu vou ler no livro de Deuteronômio, que é a mesma coisa, amém, gente? Deuteronômio capítulo 28. É a mesma coisa, é um livro só para frente. Mas é a mesma coisa do que está escrito aí. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos decorrentes à obediência. Então diz a Bíblia aí, tem como mostrar aí agora? No telão? Tem como? Então fica um pastor aí para mostrar. As bênçãos decorrentes à obediência. Ô bispo, está muito chato ficar lendo esse negócio de lei. Calma aí que agora Deus vai explicar, você vai entender. Realmente ouvir toda essa história de lei é chata. Agora, se é chato escutar, imagine praticar tudo aquilo, gente. Exatamente, irmã. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. Olha lá. Se tiver como inclinar a Bíblia, deixar mais certinho no telão ali, fica melhor, entendeu? Para as pessoas poderem ler aí, que não dá para entender nada. Diz aí, amados. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí diz no versículo 3, bendito serás tu na cidade, benditos tu no campo. 4, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e benditos ao saíres. Versículo 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Enfim, Deus está prometendo várias bênçãos. Olha só no versículo 12, se as pessoas obedecessem direitinho a lei de Deus, no versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra ao seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Que maravilha! E o Senhor, e só estarás em cima e não debaixo. Legal, né? Mas está aí, se obedeceres aos mandamentos que o Senhor teu Deus hoje te ordena para os guardar e cumprir. Quer dizer, Deus abençoaria se as pessoas obedecessem à risca tudo que Ele mandou obedecer. A pessoa não podia ficar imunda, a mulher menstruada tinha que ficar isolada, o leproso tinha que ficar a 12 quilômetros de onde morava. Todas as leis que nós lemos, as pessoas tinham que oferecer, se ela cometesse um pecado oculto, ela tinha que dar uma oferta. E se ela não tivesse animal para dar oferta, ela ficava endividada com Deus. Ela estava em dívida com Deus. Ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Detalhe. As pessoas que transgredissem a lei no passado, elas ficavam em dívida com Deus até a 4ª geração. Você sabia disso, não? O pai pecava. O pecado grave. Então o pai, você vai ver agora, o pai ficava doente. Você vai ver as maldições. Ixi, agora Deus vai começar a falar.
Versículo 15. Os castigos da desobediência. Então, se obedecesse, Deus abençoava. Amém, gente? Agora, olha se alguém pecasse. Se alguém transgredisse. Por favor, ninguém ande, ninguém converse, todo mundo presta atenção aqui. Se você anda, além de você não prestar atenção, você tira a atenção de outras pessoas. Olha o castigo da desobediência. A Bíblia diz aí, versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidarem em cumprir todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O que diz aí? Versículo 16: maldito serás tu na cidade, maldito no campo. O cara ia ser maldito onde fosse. Olha só no capítulo 18: maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 20, lê comigo aí. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Olha no versículo 21 o que Deus fazia quando a pessoa não obedecia a lei. Olha o castigo. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. Versículo 22. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que morras, até que pereças. Quando alguém transgredia a lei, quando alguém desobedecia, quando alguém pecava, a Bíblia diz que a pessoa se enchia de doença, de tumores, de câncer, de febre. A pessoa ficava paralítica, cega, surda, muda, doente mental. Você está entendendo? Deus deu a lei para o povo obedecer e viver reto. Só que a lei era muito severa. Era muita coisa para praticar. E o povo do passado não conseguia obedecer a lei. Todo mundo havia pecado, todo mundo transgredia a lei. Então, em vez do povo ser abençoado, o povo era o quê? Amaldiçoado. Então a mulher do cara estava menstruada. E ela chegou no marido e falou: oi amor, tudo bem? Deu um beijo no marido. Pronto, passou imundícia para ele. O cara na hora ficava doente, ele ficava com tumor, ele ficava cego, ele ficava paralítico. Porque ele estava imundo, ele estava pecando contra Deus. E o cara não tinha como pagar. Ele tinha que oferecer uma oferta, ele tinha que oferecer um sacrifício para ter o pecado perdoado. E se ele não tinha um animal para sacrificar, então ele ficaria doente até a morte. Aí a doença ficava até a 4ª geração. Os pastores prestem atenção. A doença ficava até a 4ª geração. Então quando o pai morria, a doença, o filho herdava a doença do pai. Quando o filho morria, o neto herdava a doença do avô. 3ª geração. E quando o neto morria, o bisneto herdava a doença do bisavô. Aí depois da 4ª geração, a dívida era paga diante de Deus. Então quando uma pessoa pecava e não tinha como oferecer uma oferta pelo seu pecado, para ser perdoada, até a 4ª geração dela estava amaldiçoada. Vocês estão entendendo? O filho pagava pelo erro do pai. O pai errava, o filho pagava pelo erro do pai, o neto pagava pelo erro do avô e o bisneto pagava pelo erro do bisavô. Como que estava o povo do passado? Todo amaldiçoado. Aí, o povo estava doente, o povo estava cego, as pessoas andavam cegas na rua. Quando
Um exemplo. As pessoas estavam andando, viu um cego lá na rua. Por que o homem estava cego? Por que ele estava cego, gente? Porque ele estava amaldiçoado por Deus. Por que ele estava amaldiçoado? Porque ele pecou. Ele transgrediu a lei. Ele não resistiu. Ele comeu uma bistequinha de porco. Olha um cara paralítico ali. Aí você perguntar, por que você está paralítico? O cara falava, não resisti, comi um torresminho. Acabei fazendo um torresminho em casa lá, estava com uma vontade, comi o torresminho, fiquei paralítico. E o mudo, tá mudo por quê? Você é mudo. Aí ele escrevia lá no papel, porque eu comi uma carne crua, uma carne com sangue. Você está com lepra por quê? Daí o leproso falava, é porque eu não resisti, acabei comendo uma picanha com gordura. As pessoas do passado estavam amaldiçoadas, o pai, o filho, o neto e o bisneto, até a 4ª geração. Estavam amaldiçoados por quê? Porque eles não conseguiam obedecer à lei mosaica. A lei de Moisés era muito severa, a lei. A lei era terrível. E o povo viveu essa lei muitos anos. Imagine quantas pessoas amaldiçoadas tinha. Todo mundo doente. Todo mundo estava doente por quê? Por causa do quê? Diga, por causa da lei. O povo estava doente por causa do quê, gente? O cego estava cego por causa do quê? Por causa da lei. Diga para a pessoa do lado, o mudo era mudo por causa da lei. Diga para a pessoa de trás, o paralítico era paralítico por causa da lei. Diga para a pessoa de trás, o surdo era surdo por causa da lei. É verdade. As pessoas estavam doentes e sofrendo por causa do quê? Por causa da lei. A lei veio para abençoar. A lei veio para abençoar. Mas se alguém não obedecesse a lei, era amaldiçoado. E todo mundo desobedece. O ser humano, parece que ele não tem, até hoje. Quem já passou no farol vermelho? Levanta as mãos. Sem hipocrisia, eu sou o primeiro a levantar a mão. Tem gente que não levanta? Quem já passou no farol vermelho? Levanta as mãos. Só isso? Você nunca passou no farol vermelho na sua vida? Não, você deve ser santo demais. Eu acho que você não vai nem passar pela morte. Quando você morrer, Deus vai te levar para o céu em vida mesmo, em carne e osso. Quem já passou no farol vermelho? Levanta as mãos, por favor. Está aumentando. Quem atingiu uma velocidade acima do limite? Está escrito na placa 40 por hora e você colocou 50 por hora. Levanta as mãos. Quem já passou do limite permitido, Danã? Jesus disse para não mintais uns ao outro, para não mentir. Quem já contou uma mentirinha? Levanta as mãos. Levanta as mãos. Gente, o ser humano, ele não consegue viver 100% a lei. Por isso que Jesus veio, vou explicar daqui a pouquinho. Todo mundo que transgredia a lei, olha para o bispo, por favor. Todo mundo que transgredia a lei, todo mundo que pecava, que desobedecia, ficava amaldiçoado. Então, quando morresse, ia para onde? Para o inferno, porque estava amaldiçoado. Quem entendeu direitinho? Então, vamos entender um pouquinho na teologia. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Porque a língua dos judeus é o hebraico. O povo hebreu fala o hebraico.
e falava também o aramaico. Só que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Já vou juntar as pedras daqui a pouquinho. O povo de Israel saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto e entrou na terra de Canaã. As 12 tribos de Israel ficou na terra de Canaã. Um homem chamado Alexandre o Grande, quem já ouviu falar? Alexandre o Grande, tem até filmes dele aí. Esse Alexandre, ele foi rei na Grécia. Aproximadamente 400 e poucos anos antes de Cristo, Alexandre o Grande ficou conhecido porque ele conquistou todo o Oriente Médio. E o Oriente Médio envolve Egito, envolve lá o Afeganistão, envolve Israel. Que mais, gente? A Arábia, que mais? Palestina, faixa de Gaza. Ele conquistou todo o Oriente Médio. Só que a terra de Canaã fica onde? No Oriente Médio, que já é ali no Egito. E Alexandre o Grande, quando ele havia conquistado tudo, ele se deparou com a terra de Canaã para viver com os gregos. Só que quem habitava na terra de Canaã? As 12 tribos de Israel, ou seja, o povo judeu. O povo judeu, para não declarar guerra ao povo grego para disputar guerra, o povo de Israel fez um acordo, o povo judeu fez um acordo com os gregos de viver junto, porque ali era muita terra. E o povo grego passou a viver junto com o povo judeu. Você já deve ter ouvido falar da onde nasceu a filosofia. A filosofia nasceu na Grécia. Os maiores filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, né, que é o pai da filosofia. Então, os grandes filósofos nasceram na Grécia. A Grécia é conhecida pelo poder da persuasão e por adorar vários deuses. O povo de Israel começou a viver no meio dos gregos. Então, eles começaram a adorar os deuses dos gregos e deixaram de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo de Israel começou a viver a doutrina dos gregos. O povo de Israel começou a falar o grego. Os filhos iam nascendo, em vez de crescer falando hebraico aramaico, as crianças cresciam falando grego. O povo judeu foi influenciado pelo povo grego. Deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar os deuses. Olha para o bispo. O povo de Israel deixou de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e começou a adorar os deuses da Grécia. Ou seja, o povo vivia na lei de Deus ou na lei dos gregos, do mundo? Dos gregos. Então, como que o povo de Israel ficou? Por favor, fala para mim. O que acontecia quando o povo não obedecia à lei de Deus mesmo? Eles eram amaldiçoados com doenças, não é isso? Então, se o povo deixou de buscar Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deixou de seguir a lei. Se deixou de seguir a lei, o povo estava todo amaldiçoado. O povo judeu, o povo de Deus, estava todo amaldiçoado. Porque o povo de Deus não buscava mais a Deus. O povo judeu buscava os deuses dos gregos. Então o povo de Israel estava paralítico, o povo de Israel estava cego, estava surdo, estava mudo. O povo judeu, eles estavam no pecado, eles estavam cheios de tumores, de enfermidades, de lepra, de doenças. E o povo não era mais próspero, o povo não tinha como pagar, ou seja, oferecer ofertas pelos pecados e pagar diante de Deus. Então eles tinham que carregar a maldição até a morte e passava de geração em geração. Até a quarta geração o povo estava amaldiçoado, ou seja, o povo estava endividado com Deus até a quarta geração. Vocês estão entendendo até aí, gente? Ou está sendo uma pregação muito complexa para você? Vocês estão entendendo? Ok. Deus do céu. Vamos lá, cadê os pastores? Fica aí um pastor cego, outro pastor aleijado andando assim. Vamos lá, os pastores todos.
Vamos lá, todos os pastores obreiros estão aqui na frente, obreiras. Começa a andar aí, um se joga no chão pedindo esmola. Vamos lá, olha lá. O povo estava tudo assim, sofrendo lá, ó, gemendo. Vamos lá. Olha lá, aleijado. O outro estava cego, sem enxergar nada. Estava todo mundo gemendo. O povo de Israel estava tudo amaldiçoado. Aí Deus, vem cá Deus. Aliás, vamos supor que eu sou Deus. Olha lá, ó. Eu estou vendo meu povo tudo amaldiçoado. Eu chamo meu filho, vem cá meu filho Jesus. Meu filho, olha o meu povo como é que está, meu filho. Está vendo? Meu povo está cego. Olha lá pedindo esmola, está vendo? Está cego. Olha aqui, ó, não consegue enxergar, está cego. Ali, aqui lá está paralítico, está vendo? Coxo. Olha lá meu filho. Ele está pedindo lá ajuda, ele não consegue andar. Olha lá, esse aqui está aleijado, está com uma doença grave na perna, uma úlcera, estourou uma úlcera. Olha lá, aquele lá no chão lá, ó. Olha como é que eles estão. Meu povo está sofrendo, meu filho, está vendo? Meu filho, sabe por que o meu povo está sofrendo? Sabe por que meu filho, sabe por que o meu povo está gemendo? Sabe por que o meu povo está todo cheio de doenças? Meu filho, meu povo está assim porque eles não conseguem obedecer à lei que eu dei para eles. Então, quando eles desobedecem à minha lei, eles ficam assim amaldiçoados. Então Deus olhou para o povo dele e viu que o povo dele estava todo amaldiçoado. Aí Deus teve uma ideia. Deus falou: filho, não tem como tirar a lei da terra. Não tem como tirar a lei. O que eu vou fazer? Eu vou mandar você lá. Você vai lá na terra. E você vai levar uma nova lei, uma outra lei. E eles vão ter o livre-arbítrio para decidir qual lei eles querem seguir. Se é a lei que eu dei para Moisés, que está levando eles para maldições, as doenças, ao sofrimento, ou se eles querem seguir a lei que você vai levar. Se eles aceitarem você e a sua lei, então eles vão estar se livrando da lei mosaica e da maldição. Você, meu filho, vai descer lá na terra e você vai levar amor, você vai levar misericórdia, perdão. Você vai lá na terra e vai ensinar o principal de todos os mandamentos: amará o próximo como a ti mesmo. Esse negócio, meu filho, de comer carne de porco, sangue, gordura, mulher menstruada, o fluxo seminal, essas coisas aí, esquece. Isso aí é coisa da carne. O importante é eles viverem a partir do momento em que eles te aceitarem no Espírito. E se eles te aceitarem no Espírito, então, meu filho, eles vão estar livres da maldição. Vai vendo. Aí, o pai mandou o filho lá na terra. Eu ia fazer aqui um teatro igual da outra vez. Só que eu fui viajar, cheguei hoje de São Paulo, então não deu para preparar nada. Aí uma mulher foi pega em adultério. Cadê a mulher adúltera? Vamos lá, uma obreira aí. Cadê? Vamos lá, obreira. Aqui, obreira, aqui, ó. Aí, os fariseus pegaram ela. Pega ela aí. Olha lá, pegaram ela. Aí um fariseu começou a gritar assim, ó: vamos apedrejar. Vamos matar ela. Fala assim, a lei diz que tem que matar. A lei diz que tem que matar. Então a mulher se ajoelhou no chão. Os homens pegaram as pedras para matá-la, porque a lei dizia, olha para o bispo, a lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério tinha que morrer. Essa era a lei de quem? A lei de Moisés. A lei que Deus deu a Moisés dizia que a mulher que adulterasse tinha que morrer. Então pegaram as pedras e iriam matar. Aí Jesus entrou, Jesus foi lá. Opa! O que está acontecendo aqui? Jesus é cearense, viu, gente? Aí Jesus perguntou para os fariseus: O
que essa mulher fez? Aí os fariseus disseram: foi pega em adultério. Foi pega em adultério e tem que morrer. Tem que ser apedrejada. Assim está na lei de Moisés. Aí Jesus disse: Pois é. Pois aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Quem nunca transgrediu a lei de Moisés, atire nela então. Eita, Deus poderoso! Jesus disse, olha lá, quem nunca transgrediu a lei de Moisés, porque ela transgrediu a lei, ela adulterou. Então vocês querem matar ela, né? Tá bom então. Quem nunca transgrediu a lei aqui pode atirar a primeira pedra. Olha lá. Soltou as pedras. Por que que ninguém atirou a pedra? Porque todo mundo tinha pecado. Ou seja, o que é pecado mesmo, gente? Transgressão da lei de Moisés. Transgressão da lei de Deus, perdão. Pecado é transgredir a lei de Deus. Então todo mundo já tinha transgredido. O único que não tinha pecado diante do Pai era quem? Ele poderia tirar a pedra. Então ele chegou para aquela mulher, pegou na mão dela e disse: Filha, eu tampouco. Cadê os teus acusadores? Sumiram, né? Foram embora. Eu tampouco te condeno. Por que ele disse eu tampouco te condeno? Porque ele poderia condená-la. Mas ele disse eu tampouco te condeno. Vai e não pecas mais. Pronto. Ele absolveu aquela mulher. Jesus, gente, amados, para você entender, Jesus poderia condená-la, mas não condenou. Como se chamava essa mulher? Maria Madalena. Era para ela estar como? Morta. Então ela disse, como era para mim estar morta e esse tal de Jesus aí me salvou, a partir de hoje eu vou seguir ele. Aí Maria Madalena passou a seguir Jesus Cristo. E os ensinamentos dela. Então Maria Madalena abandonou a lei dada para Moisés e começou a desejar praticar a lei de Jesus. A nova lei. A lei de Moisés é a lei do Antigo Testamento, do Velho Testamento. A lei de Jesus é a lei do Novo Testamento. São novos mandamentos. Para você poder entender, bispo, eu não concordo com isso. Jesus não trouxe uma nova lei, não. Ah, não? Tá bom então. Então vamos fazer o seguinte, eu gosto de provar, amém, gente? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aí você diz, bispo, está escrito aí mesmo em Mateus capítulo 5, no versículo 7, que Jesus não veio tirar a lei, ele veio cumpri-la. Olha lá, no 17, não vim revogar, não pense que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio cumprir a lei. Então vamos entender de que lei que Jesus está falando aí. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés dizia para apedrejar, não dizia, gente? Jesus apedrejou? Não. Ele cumpriu a lei de Moisés? Não. Então já, a primeira prova está aí. Jesus já não cumpriu a lei de Moisés porque não apedrejou Maria Madalena. Vamos para outro ensinamento aí. Vamos lá, só para você entender. Versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito na lei de Moisés, ou seja, aos antigos, na lei de Moisés. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus disse, versículo 22, agora já é outra lei. Pode ver que a lei de Moisés dizia que quem matar vai para julgamento, não é isso? Jesus já está trazendo uma outra coisa, olha lá. Diferente, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento.
e que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, burro, ou idiota, ou ignorante, estará sujeito ao inferno de fogo. A lei de Moisés dizia que para ser julgado por Deus, a pessoa tinha que matar. E Jesus disse, negativo. Eu vos digo que quem ofendeu o irmão e sem motivo nenhum se revoltar ou se voltar contra o seu irmão, sem motivo, já está sujeito ao inferno. É diferente ou não é? Então veja que Jesus já trouxe uma nova lei, um novo mandamento. Só que não para por aí não, vamos ver lá. Versículo 27, do adultério. A respeito do adultério. Jesus disse no versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Lá na lei de Moisés, não adulterarás. Aí Jesus já está trazendo agora um novo mandamento, uma nova lei, o Novo Testamento, olha lá, ó. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Antigamente, para adulterar, para ser julgado por Deus, tinha que concluir o ato. A Bíblia está dizendo que qualquer homem que olhar para uma mulher e desejá-la na cama, desejá-la sexualmente no seu coração, e tiver intenção de seduzi-la, tiver intenção de ter o ato sexual com ela, já adulterou. Antes de cometer o adultério, já adulterou. Jesus já mudou. Você vê, a lei de antigamente tinha que ter o ato. Jesus disse, só de pensar já está... Vai, calma aí, vai vendo. Olha só, versículo 38, agora é forte. Ouviste o que foi dito na lei de Moisés aos antigos. Olho por olho. O que significa isso? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Sabe aquele velho ditado que diz, eu vou dar o troco na mesma moeda? Isso era na lei de Moisés. Na lei de Moisés, Deus mandou a lei no passado dizendo, se alguém te der um tapa na cara, dê outro também, igualzinho. Se alguém te xingar, xingue ela. Se alguém fizer um mal para você, faça o mal para ela também. Era olho por olho. Isso era na lei de Moisés. Aí Jesus trouxe uma lei totalmente diferente da lei de Moisés. Essa era a antiga lei. Agora é uma nova lei. Olha o que Jesus disse na nova lei. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Te deram um tapa na cara? Não devolva o tapa, dê o outro lado da cara. Não retruque. Versículo 40. E ao que quer demandar contigo, ou seja, brigar contigo, e tirar-te a túnica, ou seja, roubar tua bolsa, tua carteira, ele disse, deixa-lhe também a capa. Não tem pessoas que querem brigar, não, você está devendo X. Não, mas não é X, a gente combinou X. Não, você está me devendo, é os juros, você tem que pagar, não é R$100, não, é 150 agora, e ele está brigando. Jesus disse, dá também a capa. Ele quer roubar a túnica, dê a capa. Tá bom, você quer 150? Toma 160 então. O que Jesus quis dizer com isso? Faça de tudo para evitar brigas. Faça de tudo para evitar contendas. Faça de tudo para você não ter inimizades, para não ter problemas. Versículo 41. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, Jesus disse o quê? Vai 2. Você está me obrigando a andar 1? Eu estou e você vai andar. Não vou andar 1 não, vou andar 2, bora. Quer dizer, vamos brigar por causa de 1 milha? Não. Vamos brigar porque eu vou andar 1 quilômetro? Não. Vamos andar 2, eu não vou brigar com você por causa disso. Vamos andar 2 quilômetros. O que Jesus quis dizer? Antigamente era guerra. Antigamente era guerra, olho por olho.
Era guerra, dente por dente. Jesus está dizendo agora, no Novo Testamento, não seja mais da guerra, seja da paz. Evite contendas, evite brigas, evite desentendimento com as pessoas. Vive em paz com todo mundo. E se alguém quiser brigar com você por causa de 1 quilômetro, ande 2 quilômetros para não arrumar briga. Sabe aquele velho ditado que diz, eu pago um boi para não entrar numa briga. Mas se eu entrar na briga, eu pago uma boiada para não sair. Quem já ouviu esse ditado? Isso é diabólico, demoníaco. Isso é satânico. A pessoa que fala isso está encapetada, endemoniada. Como que o cristão deve fazer? Como Jesus falou, eu pago um boi para não entrar na briga. E se mesmo assim você quiser entrar, então eu aumento, pago 2. E se mesmo assim você quiser entrar na briga, eu pago 3 boi. E se mesmo assim você quiser entrar na briga, eu pago 4, 5, 6. Quanto que você quer para mim não brigar? Tá bom, eu te dou toda a boiada toda, tá? Ó, eu quero paz, não quero briga não, tá? Pegue tudo, tchau. É isso que Jesus está falando. Pague 1 boi para não entrar na briga, mas pague 2 para ficar fora dela, 3 para ficar mais fora ainda. Faça de tudo para evitar problemas. Essa é a lei que Jesus veio trazer, por isso que ele morreu na cruz, numa data como essa. Há 2013 anos atrás, Jesus morreu na cruz por causa disso. Ele veio trazer uma nova lei, um novo testamento, um novo mandamento. Não para por aí não, gente. Olha o que diz no versículo 43, que maravilha. Olha lá, no versículo 43. Ouvistes o que foi dito. Olha o que dizia na lei de Moisés. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tá na Bíblia, olha lá. Isso estava na lei de Moisés. Tinha que amar o próximo. E o inimigo tinha que fazer o quê? Olha lá, e odiarás o teu inimigo. Então, o povo de Deus antigamente amava só o próximo. O inimigo eles tinham ódio. Isso estava na lei antiga. Aí Jesus trouxe uma nova lei dizendo o quê? No versículo 44. Jesus já mudou. Como que Jesus mudou? Ele mudou dizendo, eu porém vos digo. Olha lá, a nova lei que o Pai mandou Jesus levar. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ué, não era para odiar o inimigo? Agora Jesus estava mandando amar os inimigos. Capítulo 6. A prática da justiça. Aí Jesus ensinou, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Quer dizer, tem gente que só quer fazer o bem à vista dos outros. Tem gente que quando ele está, o sujeito está na igreja. Ele está na igreja, ele faz questão dos outros verem na Bíblia. Para mostrar que ele é santo. Quando ele está em casa, ele está no quarto assim, daí ele fala, eu preciso orar, mas peraí, eu não vou orar agora porque ninguém vai me ver. Aí espera chegar os filhos. Aí quando chega o filho e o marido, daí a esposa faz. Aí o marido fala para os filhos, sua mãe está orando. Quando a pessoa ajuda um pobrezinho, faz questão de falar para os amigos. Aí, gente, não é querendo me gabar não, entendeu? Mas hoje, eu dei sopa, eu dei comida para 5 mendigos. É a pessoa que quer aparecer para os outros. Tem gente que quando faz jejum anda assim na rua, assim, ó.
Aí perguntam para ela, para a pessoa assim, ó. O que você tem? Ah, o que eu tenho? Já estou em jejum há 16 horas. Ah, estou com fraqueza no corpo. A pessoa faz questão de falar para se aparecer para as outras que fez jejum. Jesus está querendo dizer, quando você abrir um jejum, não fala para ninguém que você está jejuando. Se alguém souber que você tem jejum, você quebrou o jejum. Quando você orar, ore sem ninguém ver você orar. Quando você fizer o bem para uma pessoa, ajudar um pobrezinho, não conte para ninguém, porque quem tem que ver já viu que é Deus. Então, gente, Jesus trouxe uma nova lei ou não trouxe? Trouxe. Aí você diz, bispo, mas não está escrito aí que ele não veio revogar a lei, veio cumpri-la. Agora você vai aprender. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Ô bispo, mas eu estou abrindo muito a Bíblia hoje, ué. É para isso que você veio aqui. Nós estamos vivendo o feriado da paixão de Cristo. É quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. Olha só. Jesus está dizendo no versículo 2 assim, bispo Andrade. Porque a lei do Espírito é o quê? Da vida. Olha só, porque a lei do Espírito... Qual lei que vem do Espírito? É a lei que Jesus trouxe, a lei espiritual. Essa lei que Jesus trouxe, ela dá o que para nós? Diga, vida eterna. A lei que Jesus trouxe para nós, ela dá a vida eterna. Então ele está dizendo, porque a lei do Espírito dá vida eterna. Em Cristo Jesus. Que te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, a lei de Moisés, além de levar para o pecado, leva a pessoa para a morte eterna. Então Jesus está dizendo que existe duas leis. A lei que leva ao pecado e à morte eterna, e a lei de Jesus que dá a vida eterna. Qual lei você quer? Eu vou te explicar. Olha para o bispo agora, que o que eu vou falar agora é o mais importante da noite. Quando você aceita Jesus na sua vida, e você aceita os ensinamentos de Jesus, e você pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, quando você morrer, ainda que você tenha falhas e erros, você vai ser absolvido e vai ter a vida eterna. Aonde está escrito isso? Aí mesmo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Leia comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, quem está com Cristo Jesus, ainda que fale, ainda que peque, ainda que erre, nada pode condenar a pessoa ao inferno. Bispo, o senhor tem mais provas? Tenho. Lá no livro de Epístola de João, 1 João capítulo 2, muito obrigado, amado. Aqui, é isso mesmo. Olha lá, 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí diz assim, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então quem tiver com Jesus quando morrer, mesmo você tendo pecados e falhas, Jesus vai ser o teu advogado e você não vai ser condenado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Agora, e quem não tiver com Jesus? E quem não andou com Jesus? Quem não se batizou nas águas? Quem não aceitou Jesus na sua vida? O que vai acontecer? Isso, quem falou? Parabéns, parabéns para você. Parabéns, parabéns para ele. Falou certinho. Quem não tiver andando com Jesus quando morrer, vai ser julgado pela lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada para o povo judeu.
Só que Deus se estendeu, Jesus estendeu a salvação, não só para o povo judeu, mas para o povo gentil que somos nós. Então, ou você vai ser julgado pela lei de Moisés ou pela lei de Jesus. Se você for julgado pela lei de Jesus, você vai ser absolvido, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. E lá em 1 Epístola de João, capítulo 2, está escrito: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, se caso você pecar. Correto? Ou seja, quem está com Jesus, e andando com Jesus, e praticando a palavra de Deus, ainda que erre, que fale, vai ser absolvido, porque está em Jesus Cristo. Foi livre da lei de Moisés. Agora, quem não aceitar Jesus, quem não andar na lei de Jesus, quem não se batizar nas águas, quando morrer vai ser julgado por que lei? Pela lei de Moisés. Só para você ter uma ideia. Qual mulher aqui que menstruada sai na rua para trabalhar e aperta a mão das pessoas e toca nas outras pessoas? Todas, né? Ou seja, está tudo no inferno já. Pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés. Quem já comeu alguma carne de porco aqui na vida? Levanta as mãos. Pela lei de Moisés, já está tudo condenado ao inferno. Porque você comeu a carne de um animal imundo. Quem já comeu uma picanha gordurosa, que eu já comi um pedacinho de gordura? Quem já comeu? Levanta as mãos. Pela lei de Moisés, vocês já estão tudo condenados ao inferno. Pela lei de Moisés, ninguém será salvo. Pela lei de Moisés, ninguém será salvo. Por isso que Jesus disse: a lei de Jesus, do Espírito, traz vida eterna, que te livrou da lei do pecado que te leva para a morte. Escolhe, você quer a lei do pecado que leva para a morte, ou você quer a lei do Espírito que vai te levar para a vida eterna? Está em Romanos capítulo 8, versículo 2. E se você analisar comigo o livro de Gálatas, para você entender mais do que eu estou falando, voltando a alguns livros, eu estava em Romanos, então não é voltando não, adiantando. Depois de Romanos vem Coríntios, depois de Coríntios Gálatas. Gálatas capítulo 3, é só você ler comigo. Gálatas capítulo 3. Versículo 9, Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz aí: de modo que os da fé, ou seja, quem é o da fé? É o que crê em Jesus e vive na palavra de Deus, e aceitou Jesus na sua vida, e se batizou nas águas. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha lá. Agora olha no versículo 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, ou seja, o povo que vive a lei de Moisés, ou o povo que vive sem Jesus, estão debaixo do que, gente? De maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei é o quê? A lei é o quê? Diga: a lei é maldição. Quem pratica a lei está amaldiçoado. Acabou. Porque ninguém consegue obedecer a lei. Quem pratica a lei vai ser condenado ao inferno. Quem estiver sem Jesus vai para o inferno já. Quem come bisteca, carne de porco, gordura, tudo aquilo que a gente leu no passado, lá no Antigo, quem estiver sem Jesus vai ser julgado pela lei de Moisés e vai para o inferno. Bispo, me tira uma dúvida. E quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo antes, que nem um índio, quem vive no meio do mato, a Bíblia diz que cada um vai ser julgado. Que nunca ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que vai ser julgado pela sua consciência, pela lei da sua tribo. Ou seja, na lei da tribo está dizendo que é errado a pessoa ter 3 mulheres, 2 mulheres, e o cara arrumou 2 mulheres, ele vai ser julgado pela lei da tribo e vai ser julgado, e vai ser condenado. Então os índios que nunca ouviram falar de Jesus e morreram no passado, vão ser julgados segundo a sua consciência e segundo a lei que teve na sua tribo. Mas hoje em dia, o evangelho é pregado pela televisão, pela rádio,
nas ruas, em todos os lugares. Olha o tanto de igreja que se abre. Por que tem tanta igreja assim? Porque tem pessoas que não se adaptam à Assembleia de Deus e elas se adaptam à Mundial, vêm para a Mundial. Tem pessoas que vêm na Mundial e não gostam da Mundial. Aí elas vão lá na congregação cristã e gostam da congregação. Tem pessoas que não gostam da igreja mundial, prefiro a católica, vai na católica. Mas de um jeito ou de outro, está ouvindo falar de quem? De Jesus. Está ouvindo falar de Jesus. E ela tem que decidir, ou ela aceita Jesus, se batiza nas águas e recebe a absolvição, ou ela vai ser julgada pela lei de Moisés. Então, cadê Jesus Cristo? Cadê Jesus? Olha lá. Jesus pregou tudo isso. Lá no passado, o homem cego, Jesus passando aqui, vem cá Jesus. Jesus passando assim, ó, junto com os discípulos, junta aí uma meia dúzia aí. E Jesus passando assim, aí o cego, tira o óculos aí, irmão, tá cego. Aí o cego ouviu a multidão gritando Jesus, e o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus parou. Aí ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí os discípulos, uns dois aqui, veio até o homem e disse assim, ó: cala a boca, fica quieto, para de incomodar o mestre. Aí ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nesse momento, por que aquele homem estava cego? Porque ele estava amaldiçoado, ou seja, ele vivia na lei de Moisés e ele desobedeceu à lei de Moisés. Só que quando ele clamou Jesus, automaticamente ele já estava desprendido da lei de Moisés e estava aceitando a lei de quem? A lei do Espírito. Ele estava negando a lei da carne e aceitando a lei do Espírito. Ele estava negando a lei que dizia olho por olho, dente por dente, e estava aceitando a lei que dizia quem te bater de um lado, vira o outro lado. Ele estava negando a lei que dizia apedreja adúltera, ele estava aceitando a lei que dizia perdoa. Ele estava negando a lei que dizia tem que odiar o próximo, e ele estava aceitando, o próximo é um inimigo, e ele estava aceitando a lei que dizia ame os teus inimigos, ore pelo que vos persegue. Naquele momento Jesus veio até ele. Os discípulos juntos, né? Os discípulos não ficam parados, fica quando Jesus anda. Aí Jesus, olhando para o cego, perguntou ao cego: Ei, tu quer que eu faça o quê? Esse Jesus era cearense mesmo. Aí o cego disse: eu quero enxergar. Por que Jesus perguntou para ele que quer que eu faça o quê? Porque além de cego, ele era mendigo, ele tinha problema sentimental, era solteiro, não era casado, não tinha filhos, não tinha família, por isso que ele era mendigo e cego. Então ele tinha problema sentimental, problema familiar, ele tinha problema de saúde, problema financeiro. Era cego, pedia esmola, não tinha dinheiro. Jesus queria saber o que ele queria realmente. E ele falou: eu quero enxergar. Jesus viu, ele está decidido. Se ele quer enxergar, então ele quer ser curado da maldição. Naquele momento Jesus já viu, ele já me aceitou. Ele já creu em mim. Se ele não cresce em mim, ele não tinha gritado pelo meu nome. Se ele gritou meu nome e me chamou, é porque ele acreditou em mim. Ele já me aceitou. Aí Jesus disse: então veja, então enxergue. Aí ele passou a ver, olha lá gente, está curado. Aí aquele homem disse: obrigado, Jesus. Aí Jesus falou: a tua fé te salvou. Ou seja, o que Jesus quis dizer, a tua fé te salvou? Jesus quis dizer, não, você foi curado a partir do momento que você me aceitou e aceitou os meus ensinamentos. Então a tua fé nos meus ensinamentos, Jesus quis dizer, foi o que te livrou, o que te curou, o que te salvou da cegueira. O paralítico, Jesus estava pregando, olha lá. Aí daqui a pouco desceu um paralítico, lá de Marcos, desceu um paralítico lá pelo teto, amarrado na corda.
Aí o paralítico desceu pelo teto, amarrado na corda. Jesus olhou para o paralítico. Gente, o que Jesus enxergou ali? A fé no quê? Em ser curado? Não. Jesus viu que aquele homem acreditou realmente em Jesus, e ninguém que não aceitasse Jesus iria descer do telhado. Se aquele homem desceu do telhado é porque ele estava querendo quem? Jesus. Ele estava aceitando quem na vida dele? Jesus. Então automaticamente ele estava negando o quê? A lei de Moisés. Por isso que Jesus disse assim, ó, olha para o bispo: para que os filhos do homem também saibam, ou para que todos saibam que o Filho do Homem também perdoa pecados. Jesus disse o que para o paralítico? Estão perdoados os seus pecados, ou seja, estão perdoados as suas transgressões da lei de Moisés. Pode andar. Levanta e anda, vai. Então fica claro que quando Jesus diz estão perdoadas as suas transgressões da lei de Moisés, Jesus deixou claro que aquele homem estava paralítico por causa do quê? Por causa da lei de Moisés. Aí aquele homem aceitou Jesus, negou a lei de Moisés, aquele homem foi curado da paralisia. Bispo, então Jesus só curava quem estava doente pela lei de Moisés? Não. Lá no livro de Marcos e de João também, a Bíblia fala de um cego de nascença. Já viu essa não? Já? Poxa, como eu queria achar. Alguém lembra aí onde está? Hã? É João 10? Abre aí em João 10, vamos lá. É João 9? Não tem importância não, irmão. Vamos João 9 então. Não vamos brigar por causa de um capítulo. Olha lá. Olha a transparência dessa palavra para quem tem sede de aprender a Bíblia e para quem quer aprender a palavra de Deus. Isso é um prato cheio. Essa pregação que estou fazendo não é a pregação de motivação que você vai sair daqui dando pulo. Ah, hoje eu vou enriquecer, vou prosperar. Hoje eu... Não. Isso aqui é para quem tem sede do Evangelho, para quem quer o reino dos céus. Essa palavra só é importante para quem realmente quer vida com Deus e quer uma vida espiritual. Olha em João 9, Bispo Andrade. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha o que os discípulos perguntaram. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ou seja, quem transgrediu a lei? Pecado é o que, gente? Transgressão da lei. Então os discípulos perguntaram: quem transgrediu a lei? Este ou os seus pais? Para que nascesse cego. Ele está cego porque alguém transgrediu a lei. Se ele está cego e está doente é porque alguém transgrediu a lei. Então deve ter sido ou o bisavô, ou o avô, ou o pai, porque até a quarta geração fica amaldiçoado. Você vê que claro, que a Bíblia é clara. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os pais. Então você vê que era uma doença realmente, não por causa do pecado, era uma doença por causa da carne. Mas ele está doente para que se manifeste nele a obra de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, eu estou trazendo novos mandamentos, eu estou trazendo luz para aqueles que estão nas trevas. Quem é os que estavam nas trevas? Os que estavam na lei de Moisés. E Jesus trouxe o que para essas pessoas? Luz, ou seja, a luz é o novo ensinamento, é o novo mandamento, é o novo testamento. Versículo 6, dito isso, cuspiu na terra, Jesus deu uma cuspida lá, e tendo feito um lodo, o guspe junto com o barro, aplicou nos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus curou só quem estava doente por causa da lei de Moisés? Amaldiçoado por causa da lei? Não. Jesus disse: esse daí ficou doente
para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele e o nome do meu Deus, do meu Pai, fosse glorificado. Então tem pessoas que estão doentes por causa de maldições e tem pessoas que ficam doentes porque a carne é fraca. A carne, coitada da carne. Se não cuidar da saúde vai ficar doente, pode ser de Deus, pode ser do diabo, vai ficar doente. Não adianta só viver na igreja. Se você não tiver uma boa alimentação, tu vai ficar doente. Se não praticar exercício, se não fizer uma caminhada quando acordar, vai ficar doente. Tem que cuidar da saúde. Tem gente que come um monte de porcaria. Fuma cigarro que tem não sei quantos milhares de toxinas. Bebe uma cachaça desgraçada que arrebenta com o fígado dela. Aí depois ela fala, pô, tô doente porque o diabo está no meu corpo. Negativo, tá doente porque você fez errado. Não cuidou da sua alimentação. Não cuidou da sua saúde. Deus cura? Lógico que cura. Está aí para Deus o nome de Jesus ser glorificado. Mas nem tudo é o diabo. Está escrito aqui, ó, nem tudo é maldição, nem tudo é espiritual. Também existe a doença da carne. Jesus curou o cego. Que maravilha. Que maravilha. Agora vai vir a principal parte. Então, Jesus começou a curar os doentes, amém, gente? Só que você não sabe de uma coisa. Posso explicar? Quem lembra que o povo judeu vivia no meio dos gregos? Quem lembra? Quem lembra que o povo judeu estava amaldiçoado porque deixou de seguir a Deus para seguir a lei dos gregos? Quem lembra disso que eu expliquei agora há pouco? Então, o povo como estava doente, o mestre dos fariseus, olha lá o mestre fariseu, vem cá fariseu. Ou seja, o mestre dos judeus, reuniu todos os judeus. Cadê os judeus homens, obreiros, pastores? Vem cá, todo mundo. Menos Jesus, fica aí Jesus. Vamos lá, vamos lá. Aí o chefe dos judeus disse assim para eles: Estão vendo como nós estamos? Doentes, acabados, arrasados. Sabem por quê? Porque nós deixamos de seguir o nosso Deus, a lei de Moisés, e passamos a seguir os gregos. Então o chefe dos judeus achavam que eles estavam doentes porque eles deixaram de seguir a Deus, obviamente, realmente, há 420 anos antes de Cristo, e passaram a seguir os gregos. Aí se formou uma seita. Que seita é essa? Chamada seita do farisaísmo. Todos aqueles que estavam dispostos a andar na lei de Moisés à risca, eram chamados de fariseus. Era uma religião, uma seita religiosa. A seita do farisaísmo. E aqueles que queriam seguir a Deus, mas queria também, era judeu, mas queriam seguir também outros deuses, se formou uma outra seita chamada a seita dos saduceus. Então existiam saduceus que eram judeus e que não praticavam a lei de Moisés. Está entendendo? Os saduceus, eles eram judeus, mas não praticavam a lei de Moisés. Os homens da lei de Moisés eram chamados de fariseus. Então, para tirar a doença do meio do povo, antes de Jesus, esses homens começaram a plantar a lei, a pregar a lei para todo mundo obedecer a lei e se livrar das doenças. Só que eles conseguiram? Não, porque até eles desobedeciam a lei. Por isso que Jesus teve que vir. Para quê? Para trazer uma nova opção, uma nova lei, o Novo Testamento. Só que a lei de Moisés diz que todo aquele que se desviar da lei, ou fizer alguém se desviar da lei, tem que morrer. Jesus veio, olha lá, curando todo mundo. Aí o chefe dos fariseus disse assim: Vocês ouviram falar de Jesus? Sim. Ele está transgredindo a lei. A lei dizia para apedrejar a mulher, e ele não apedrejou.
A lei diz que é olho por olho e dente por dente. E ele manda perdoar. A lei diz que tem que odiar o inimigo. E ele manda amar. Nós temos que matá-lo. Mostra Jesus! Aí pegaram Jesus, pega ele. Olha lá, pegaram ele. Traz Jesus aqui. Aí pegaram Jesus. Pegaram Jesus. Por que pegaram Jesus? Por que pegaram Jesus? Porque os homens pregavam a lei para se livrar das doenças e do sofrimento, das maldições. Só que a lei era maldição, então Jesus teve que vir trazer uma nova lei. Jesus tinha que trazer uma nova opção de vida. Trazer um outro caminho para as pessoas se livrarem da maldição e elas receberem a vida eterna através de Jesus. Só que os fariseus pensavam que Jesus era um revolucionário. Os fariseus pensavam que Jesus era um profeta que veio tirar a lei e queria implantar uma nova lei. Então, os fariseus, e no meio deles lá, o chefe dos fariseus, pegaram Jesus, ordenaram que prendesse a Jesus e que levassem Jesus ao sofrimento. Apague as luzes, por favor, para mim, todo mundo. E olha o que o nosso Deus passou. Olha o que o nosso Senhor Jesus passou para nós estarmos aqui hoje e sermos livres da lei do pecado, da lei de Moisés, e alcançarmos a vida eterna. Porque sem a lei de Moisés, nós conseguiremos ser salvos. Com a lei de Moisés, ninguém vai ser salvo, todo mundo vai para o inferno. Então Jesus teve que passar por tudo isso. Apaga as luzes, por favor, para mim, da igreja toda, e olha no telão ali todo mundo e acompanha essas imagens para você ver o que o nosso Deus passou. Olha lá, aumenta o som aí. O povo estava doente por causa do quê? Lei de Moisés. O povo estava cego por causa do quê? Da lei. Paralítico por causa do quê? Na época da lei. O povo estava gemendo, amaldiçoado, endividado com Deus até a 4ª geração. Por causa do quê? Agora você vai entender o que Jesus levou na cruz do Calvário. Você sabe? Vou lhe falar, meu amado, uma só palavra. Para aqueles que aceitaram Jesus, Jesus levou uma coisa só na cruz do Calvário: a lei. Se ele levou a lei na cruz, automaticamente, olha só, ele levou as maldições, porque eu aceito Jesus, não estou mais embaixo da maldição da lei, correto? Então ele levou a maldição, levou a lei. Os pecados vinham por causa do quê? Por causa da lei. Ele levou a lei, ele levou os pecados também. As doenças vinham por causa do quê? Por causa da lei. Então ele levou a lei, ele levou também as doenças. O decreto de dívida, ou seja, eu estava endividado com Deus até a 4ª geração por causa da transgressão da lei. Ele levou a dívida na cruz, levou, ou seja, ele levou a lei, automaticamente ele levou a dívida. Porque a lei gerava pecado, a lei gerava maldição, a lei era transgressão, a lei era doenças, a lei era dívida. Então Jesus levou uma coisa na cruz para aqueles que aceitam a Ele: a lei. Quando você aceita Jesus, se batiza nas águas e anda com Jesus, automaticamente você é livre da lei. Então Jesus levou na cruz a lei. Você não precisa mais da lei. Então normalmente as pessoas, elas ouvem falar e aprenderam assim. O que Jesus levou na cruz? Aí todo mundo repete a mesma palavra: as enfermidades, as dores, as transgressões, os pecados e as dívidas. Mas o que é tudo isso junto? A lei. Há pessoas que não aceitaram Jesus, então elas ainda estão debaixo da maldição, embaixo da lei. Vai ser julgada pela lei. Estão amaldiçoadas. Por isso todo aquele que está
sem Jesus está amaldiçoado. Todas as pessoas que vivem sem Jesus lá fora, está tudo amaldiçoado. Por quê? Porque quando morrerem vão ser julgadas pela lei de Moisés. Eles estão ainda tudo debaixo da lei, vão ser tudo condenados ao inferno. E quem se batizou nas águas e aceitou Jesus está livre da lei. Ou seja, está livre da maldição, está abençoado. Então você está na igreja aqui, não toma uma decisão se você quer Jesus ou não quer. Está na igreja, está com um pé na igreja e um pé no mundo. Vem para a igreja, mas não leva nada a sério. Vem para a igreja, mas não se batizou nas águas ainda, ou seja, não fez aliança com Deus ainda, tem dúvida. Então saiba, todo mundo aqui que não se... Jesus diz, quem crê e for batizado nas águas será salvo. Quem não for batizado já está condenado ao inferno, está na Bíblia. Já está condenado. Porque quem não for batizado nas águas vai ser julgado pela lei. Então você precisa tomar decisão. Que caminho você quer seguir? Você quer a lei de Jesus, que é o Novo Testamento, o Novo Mandamento? Ou você quer ser julgado pela lei de Moisés, que é a lei do Velho Testamento? Os pastores, entendi. É barato. Não tem como as mulheres ficarem quietas, sentadas no chão, as baratas passando no meio, né? Que decisão você quer? Você quer o quê? Você quer Jesus ou você quer a lei? Agora eu vou te explicar. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. E olha o que diz aí no livro de Coríntios. Lá na instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Vamos começar ali no versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, olha, presta atenção. Porque o pão não é o corpo de Cristo. Ninguém aqui é canibal para comer uma carne humana. É um pão. Só que ele simboliza o corpo de Cristo. Jesus quer que quando nós... Pode ficar à vontade, pastor. Jesus quer dizer que quando comêssemos do pão, lembrássemos de tudo que ele passou na carne para termos a vida eterna. Não esqueceram de acender ali, né? Então o que é fazer em memória de Cristo? É você, quando comer do pão, lembrar tudo que Jesus passou na carne para poder nos dar absolvição da lei de Moisés. E depois ele disse o quê? Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. O povo do passado, lá de Moisés, na lei mosaica, tinha uma lei. Não tinha a lei de Moisés? E o povo tinha que fazer uma aliança com Deus. E a aliança com Deus era feita através da lei de Moisés. A aliança com Deus era feita através da lei de Moisés. A pessoa recebia, aspergiam na pessoa sangue de animais. E a pessoa aceitava a lei de Moisés, a lei dada a Moisés. E a pessoa fazia aliança com Deus quando ela obedecia a lei de Moisés e procurava andar na lei de Moisés. Só que a pessoa mal sabia ela que estava sendo amaldiçoada. Que aliança é essa que Jesus está nos oferecendo hoje? A nova aliança.
também é no sangue, só que não é no sangue dos animais, é no sangue do nosso Senhor Jesus. E assim como a lei era feita através, a aliança era feita através da lei de Moisés, a aliança hoje também é feita através da lei de Jesus. Quando você aceita Jesus Cristo e os ensinamentos que é a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus, então você pode participar da Santa Ceia e fazer aliança com Deus através do sangue do Filho. Quando você bebe do sangue, você bebe do cálice, você bebe da Santa Ceia, então você está fazendo aliança com Deus através do sangue de Jesus, e no dia do juízo final, este sangue que você está tomando aqui na terra, é ele que está levando você a Deus, a ter aliança com Deus e ser absolvido das suas falhas e dos seus erros. Quem pode participar da Santa Ceia, bispo? Eu aprendi na igreja que eu frequentava que só pode participar da Santa Ceia quem não tem pecados. Eu fui um membro na igreja lá, e o membro ele fumava. Tem membros que bebiam, o pastor falava, não pode participar da Santa Ceia. Fala para mim qual pecado que é mais grave, o cigarro ou a mentira? Quem acha que é mentira, levanta as mãos. Quem acha que é o cigarro, levanta as mãos. Erraram todo mundo aí. Deus não olha se o pecado é grande ou pecado pequeno. Deus olha, os dois pecaram. Qual pecado é mais grave ou é maior? O pecado da cachaça ou o pecado da fofoca? Os dois é pecado. Então, se quem bebe e quem fuma não pode participar da Santa Ceia, quem mente, quem faz fofoca também não pode. Ou seja, nem o pastor vai poder participar da Santa Ceia. Nem o bispo França. Porque de vez em quando faz uma fofoquinha. De vez em quando peca, fala uma besteira. A Santa Ceia não é para quem não tem pecado. Quem ensina isso é leigo, não pode também condená-lo porque, coitado, ele também não sabia. A Santa Ceia é exatamente para quem tem pecados, para quem tem falhas e quer ser absolvido das suas falhas no dia do juízo final. Olha, eu tenho pecado e eu não consigo viver sem o pecado. Alguém consegue viver sem pecar aqui? Quem peca, levanta as mãos. Eu não vou levantar as minhas porque eu tenho que levantar até os pés. De tanto pecado que eu tenho. Então eu preciso da Santa Ceia. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso fazer aliança com Deus. Eu preciso ser absolvido do julgamento da lei mosaica. Eu preciso ser julgado por Deus, por Jesus Cristo, como meu advogado, para me defender. Então, para isso, eu tenho que me batizar nas águas, e para isso eu tenho que fazer aliança com Deus no sangue de Jesus. Nós não temos que viver a lei do passado. Bispo, o senhor está então dizendo que o Velho Testamento então não presta? Não. Eu estou dizendo que a lei de Moisés que está no Velho Testamento não é para ser vivida nos dias de hoje. Porque hoje nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés. Nós fomos chamados hoje para viver a lei de Jesus, a lei do Espírito, a lei que dá a vida eterna. Ou seja, o amor, a graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Deus faz um favor para nós sem nós merecermos. Então nós vivemos na graça de Deus. Sem merecermos, na graça de Deus. Então eu tenho que viver amando o meu próximo, perdoando meus irmãos, o meu próximo, amando os meus inimigos, orando por aqueles que me perseguem. Eu tenho que praticar. Mas o senhor também tem falhas. Eu sei que eu tenho falhas, mas por isso que Jesus veio. Mesmo com a falha, eu aceitando Jesus, no dia do juízo final, vou ser absolvido e vou entrar num gozo eterno e vou receber a vida eterna.
que em Romanos está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se eu estou em Cristo Jesus, ainda que eu erre, ainda que eu fale, ainda que eu peque, nada vai me condenar ao inferno, porque Jesus Cristo está na minha vida. O que você quer? Você quer ser julgado pela lei de Moisés ou você quer a lei de Jesus? Então você tem que ler os evangelhos de Cristo, observar tudo que Jesus ensina, e você tem que viver os ensinamentos de Jesus. Bispo, eu vou conseguir obedecer 100%? Não, é aí que está o segredo. No passado, no Velho Testamento, se você não obedecesse à risca, você era amaldiçoado. E no Novo Testamento, se eu não obedecer à risca, eu sou absolvido porque Jesus está na minha vida. Se eu não conseguir obedecer 100%, mesmo assim Jesus me garante a salvação. Por isso que sem Jesus é impossível ser salvo. Repito, impossível. Porque sem Jesus a pessoa vai ser julgada pela lei de Moisés. Já está condenado ao inferno. Você quer fazer aliança com Deus? Você quer a salvação, a vida eterna? Você quer? Então você vai participar da Santa Ceia. Você que não participava por causa de algum erro, você vai participar independente dos teus erros, porque você não peca mais do que eu e nem menos do que eu. Todos nós estamos na condição de pecadores. A Bíblia nos ensina isso, né? Está lá escrito, todo ser humano na condição de pecador. Se eu não me engano, está no livro de Romanos. Se eu não me engano. Se estiver errado, alguém me corrige. E se você ver o livro de Hebreus, está escrito lá, antiga aliança. Ixi, é muito forte, eu vou pregar domingo isso daí. Lá no livro de Hebreus está escrito assim, ó, a antiga aliança imperfeita. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, se a antiga aliança tivesse sido perfeita, não haveria necessidade de fazer uma nova aliança. Por que Deus está fazendo uma nova aliança? Porque a aliança do passado foi imperfeita e levou o povo à maldição, a sofrer. Então Jesus trouxe uma nova aliança para levar o povo à vida eterna, à alegria, ao gozo, à felicidade. Quer ver? Quem peca? Levanta as mãos. Ó, eu peco todo dia. Eu não estou doente por causa do pecado. Se fosse antigamente, comesse uma carne de porco na hora, que delícia, aí já ficava torto. Por quê? Porque pecou, transgrediu na hora. E se eu não tivesse como oferecer a oferta pelos meus pecados para mim ser perdoado, aí a doença passava para o meu filho, para o meu neto e para o meu bisneto. Aí ficava endividado até a 4ª geração com Deus. Só que Jesus levou na cruz as dívidas. Eu não estou endividado, não estou amaldiçoado, nem a minha família, nem minha geração. Nós fomos livres das maldições hereditárias. Esse papo aí, tem pastor que prega, existe maldição hereditária que passa de pai para filho. Se a pessoa está sem Jesus, realmente, ela está amaldiçoada, a maldição vai ficar lá na família dela. Mas quem está com Jesus, não existe maldição hereditária. Porque a maldição hereditária era a maldição da lei de Moisés. Eu estou com Jesus, já não existe maldição hereditária para mim. Nós estamos livres. Livres por causa do sangue de quem? Que Ele derramou na cruz do Calvário. Então, fiquem de pé.